Saudações. O crime é um fenómeno causado por um amplo número de fatores de índole muito diversa. A criminalidade tem vindo a se arrastar e alastrar na sociedade angolana, principalmente as pequenas ações levadas a cabo por marginais de pequenos gabaritos, o que leva as pessoas num estado de insegurança. Dia a dia, ouve-se relatos de assaltos à mão armada, à residência com uso de armas de fogo e armas brancas com o objetivo de retirar ao cidadão o pouco que tem. Causas e consequências do aumento da criminalidade. Soluções para Angola. Este é o tema de debate de hoje, levado a cabo pelo Centro de Integridade Pública de Angola, no programa Turbilhão da Sociedade, com duração de 45 minutos, na sua sétima edição, melhor dito. Está conosco hoje o jornalista Vasco Gama. Muito boa tarde. Muito boa tarde a si, boa tarde a todos. Do outro lado também está conosco o jurista Domingos Betico. Boa tarde, como está? Boa tarde, agradeço imenso pelo convite e um modo extensivo ao painel de convidados também. Eu sou o Capita Inca. Vasco Gama, começo consigo. Já alguma vez foi assaltado? Obrigado mais uma vez, e parece curioso que a sua pergunta surge 48 horas depois de ter sido alvo de um assalto violento. Um assalto a uma residência em que levaram quase tudo menos a vida, né? Daí que se torna fundamental que cada um de nós possa olhar com alguma atenção a questão da criminalidade de forma global, porque tal como fui vítima de um assalto, pensamos que na mesma altura também outras pessoas foram vítimas de assalto. Daí que o pensamento tem de ser generalizado e não apenas em Luanda, como vai soando alguma tendência de se pensar que a criminalidade é um fenómeno exclusivo a Luanda. Ok, já o Domingos, também já passou por essa situação drástica? Sim, infelizmente já passei por isso, uma experiência extremamente negativa e dolorosa, mas enfim, faz parte daquilo que é a realidade social, né? No nosso país e não só. Por acaso passei por esta realidade há já algum tempo. Isso, recordo-me, terá sido em 2018. De lá para cá, graças a Deus, nunca mais sofri situações do género, mas pessoas muito próximas a mim, a miúdos, vão sofrendo esse tipo de situação, que de facto deixa qualquer um estupefacto e ao mesmo tempo com consequências bastante desastrosas até. Inicialmente, é isso que eu tinha para dizer. Ok. Já, Vasco Gama, numa outra perspectiva, como é que caracteriza a criminalidade? Como vê o crime nesta fase? Bem, o crime é um fenómeno global, não é? E aqui a perspectiva é sair um pouco, não só de Luanda, mas do país, não é? Há crime em Angola, há crime em Benguela, há crime, há crime em Angola, há crime no Congo Democrático, há crime na China, há crime na Itália. Daí que é um fenómeno que não se circunscreve num país de forma isolada. Está em todo lado. E penso que é errado tentar olhar para o crime na perspectiva momentânea para a nossa realidade, não é? Porque é preciso ter em conta que quando o crime em Luanda sobe de tom ou em Angola, também pode subir de tom, pode subir de tom no Brasil, em Portugal, pode subir de tom no Chile, na Inglaterra. Mas o crime deve ser analisado em perspectivas diferentes, tendo em atenção às realidades sociais de cada Estado, as condições que os Estados, com a devida representação aqui do governo, as condições que cada Estado oferece aos seus cidadãos, a forma de vida, a educação que dá. E se quisermos olhar para a criminalidade, no nosso caso concreto, em Luanda, eu sou daqueles que defendem que o problema da criminalidade hoje não tem a ver com o elevado dos números. Não defendemos essa ideia. O que há, na verdade, é que nos últimos tempos nós estamos a interagir mais, não é? O crime que acontecia no Kazenga
poderiam passar 7 dias sem que o pessoal do BITA, por exemplo, se informasse. Hoje a realidade é diferente. Hoje acontece às 5 e 6 no Kazenga e às 5 e 7 minutos quem está no BITA Tanque, quem está no Benfica já sabe. Há esta realidade. Claro, a conjuntura da economia nacional propicia que mais pessoas tendem a recorrer a métodos ilícitos para se conseguir um pão, para se conseguir um telemóvel, por exemplo. Mas não é de acentuar que os níveis nessa altura sejam mais elevados do que, por exemplo, os de 97, os de 2001, os de 2002. Não defendemos. Ok. Domingos, como para si, o que ele dizer sobre a criminalidade? Bem, eu começaria, tal como disse muito bem o Dr. Vasco da Gama, o crime, no fundo, é uma realidade que assola não só o nosso país, como também, particularmente Luanda, como também as outras províncias do país e também, de uma forma mais global, os outros estados que compõem o mundo. Entretanto, a forma de combater o crime é que, de facto, tem essas particularidades em função da realidade de cada estado, em função também do móvel, como o modus operandi como os criminosos levam para perpetrar essas ações criminosas. Ora, porque se entendermos que o crime de facto é uma situação que assola Luanda hoje, e em termos de números não são assim tão assustadores, como disse muito bem o Dr. Vasco da Gama. Mas aqui o que nos espanta hoje, o que nos deixa estupefacto, é de facto a forma como os criminosos hoje perpetram este tipo de ações. Aí sim, fundamentalmente ali. E deixa-me aqui dizer que o Estado angolano, daquilo que eu constato, está de facto preparado para combater os diversos tipos de crimes que ocorrem na nossa sociedade. Por isso é que, a miúdos, em função daquilo que são os tipos de crimes que vão cometendo, volta e meia nós vemos a Polícia Nacional, em concreto, vir à imprensa e mostrar os supostos autores dessas práticas criminosas. Portanto, eu acho que, do ponto de vista quantitativo, Angola ainda não faz parte daqueles tipos de Estado cujas criminalidades assustam qualquer um. Ora, o que nos assusta é, de facto, o móvel ou o modus operandi como os criminosos hoje, ou diariamente, levam a cabo as suas ações para praticarem estes tipos de crimes. E se verificarmos em Luanda, fundamentalmente, porque Luanda é a cidade cosmopolita, os tipos de crimes que aqui se verificam são aqueles que, digamos assim, ainda de pouca monta, tal como violação, homicídio, ofensas corporais, fundamentalmente estes, e que o Estado, através de seus meios, para o combate à criminalidade, tem levado a cabo esse tipo de ações no sentido de banir este tipo de comportamentos. Duas notas antes de avançar para uma outra questão que eu gostaria de rebater. Penso que concordamos ambos que, em termos quantitativos, ainda não temos números que nos pudessem, por exemplo, fazer uma comparação com o Brasil, com um Chile, por exemplo, com uma Colômbia. Não estamos ali. Mas não é salutar afirmar aqui que o Estado angolano está preparado para lidar mesmo com a menor criminalidade que nós vamos tendo. Não defendemos isto, não somos desta opinião, porque os factos revelam exatamente o contrário, não é? Como podem perceber, não se pode querer combater acidentes de trânsito, por exemplo, que é um assunto que eu gosto tanto de falar, como não se pode querer combater a criminalidade sem nenhum plano, sem nenhum programa. E, salvo melhor opinião, o Estado angolano, e repito, quando falo do Estado, estou a olhar exatamente para a questão da representação do Estado. Na questão do combate à criminalidade, estou a falar exatamente do governo, enquanto elemento do Estado. O Estado angolano não tem, repito, salvo melhor opinião, nenhum programa específico para o combate à criminalidade. Daí que, do ponto de vista dos modelos que possam ser concebidos para se combater o crime, nós não sabemos se o Estado angolano, por exemplo, é do modelo vermelho, se é do modelo misto, se é do modelo azul. Não é? As teorias penais, ele perceberá melhor do que nós essa situação, mas as teorias que existem dos modelos, as teorias penais, indicam para esse modelo. E nós não sabemos qual é o nosso modelo.
não sabendo qual é o nosso modelo, nós não temos como partir. Então, eu não sei se a prioridade é o combate do crime violento. Há um novo crime que está a aparecer agora, que preocupa quase todos, que tem a ver, por exemplo, com o facto de a autoridade do Estado estar a ser colocada em causa. Atenção, quando se ataca uma esquadra de polícia, se matam polícias. Quando se ataca um carro de polícia, matando os polícias, é a autoridade do Estado que está a ser colocada em causa. É o Estado que deixa de existir, porque a força do Estado para se fazer cumprir dentro do seu território, dentro da sua população, é um instrumento de repressão que tem. O instrumento é a polícia. Quando se banalizam esquadras, quando se banalizam polícias, quando se banalizam carros policiais, estamos a entrar para o Estado que Durkheim chama de anomia social. Anomia, para terminar, em duas perspectivas, não é? Que é na perspectiva de ou as leis existem, ninguém as cumpre, ou elas não existem e cada um faz o que entender. Já agora, quais são as causas da criminalidade? Bem, não sei se quer se referir a causas nossas ou a causas essencialmente. Bem, se quiser saber as causas da criminalidade de forma nata, de forma originária, temos que recuar aos estudos feitos por sociólogos de referência para trazer dois elementos. Não é? Há quem defenda que, efetivamente, o crime tem como essência questões genéticas, mas há quem vai defender que não. Como defendem, né? O homem nasce bom e a sociedade é que corrompe. E uns vão dizer não, o homem nasce mau e a sociedade é que ensina. Depois levanta-se uma questão, como é que o homem nasce bom se a criança de 5, 6 meses, quando lhe põe nas costas na mãe, com a temperatura das costas da mãe, depois fica excitado e ainda pesa, como se diz, não é? Será que não é a sociedade que diz a esta criança, olha, mesmo sentindo temperatura, não pode estar excitado porque a temperatura vem de uma mãe, porque a temperatura vem de uma irmã? Esse é um outro ponto. O outro ponto é de que, efetivamente, nascemos maus e a sociedade é que vai corromper. Nesta perspectiva, nós temos de reconhecer que a discussão existe e os estudos vão continuando para serem feitos. Agora, na nossa realidade, para terminar, a nossa realidade vai nos dizer que primeiro temos de olhar para o tipo de criminalidade que temos em Angola e em Luanda. Não é uma criminalidade, por exemplo, de se desviarem contentores, não é uma criminalidade tanto de se desviarem colunas de carros, é uma criminalidade de um assalto, de uma violação, de procura de telemóvel. O que nos leva a dizer que a pequena criminalidade que nós temos, pequenas em termos de causas, que é do telemóvel, a pequena criminalidade que nós temos resulta das condições sociais que o próprio Estado oferece. São as crianças que não estudaram, que não têm uma creche para ir, são os jovens que não têm lazer, são os jovens que as maratonas oferecem cerveja para beber, são os jovens que têm a droga expandida em qualquer canto de Luanda e consomem essa droga como se quiser. A nosso nível, as causas da criminalidade estão exatamente nisto. A facilidade com que se fazem as coisas e a impunidade fundamentalmente dos grandes. Porque os grandes, quando não são punidos, passam uma mensagem às crianças de que vocês também podem fazer porque não vão punir. Já vai terminar. Domingos, eu queria antes, não é muito bem rebater, mas é aqui contradizer o que disse o ilustre doutor Vasco da Gama. O Estado angolano não tem política de combater o crime ou a criminalidade a nível do país. Isso não condiz a verdade. Porque só o facto de haver, parte do Estado angolano, o programa de desenvolvimento da população civil, é um exemplo paradigmático de combater a criminalidade. O crime no só é arma de fogo. Permitam-me, Posso cometer um crime sem arma. Permitam-me, falou e não lhe interrompi. Mas estavas a contar. Então, no uso da palavra, era bom que me deixasse falar e depois para futuramente contrariar o que vou dizer. Ora, só este motivo pressupõe que o Estado tem vontade e está em condições de que tem um plano execuível de combater a criminalidade. O desenvolvimento da população civil é um exemplo paradigmático no sentido de desviar aquilo que é o móvel da criminalidade em Luanda e Angola em geral. Ora, disse muito pelo doutor Vasco da Gama de que os tipos de crimes existentes a essa altura em Luanda e Angola em geral são ainda de pouca montra, mas que de facto assustam-nos bastante, em função dos efeitos ou as consequências que advêm dessas práticas criminosas. Odiernamente é roubo, furto, homicídio,
não em grande escala, digamos aqui, homicídio e ofensas corporais. Ora, o que me preocupa, na verdade, é o modus operandi como essas pessoas vão praticando esse tipo de crimes. E, repito, o Estado, diariamente, sempre que há algum tipo de crime que é mediatizado, a Polícia Nacional toma peito e mostra os seus supostos autores. Entretanto, dizer aqui que o Estado não está em condições ou não tem um programa execuível no combate à criminalidade, não é. Eu discordo diametralmente. Sim, mas qual é? Se não corresponde com a verdade que o Estado não tem um programa, gostaria que o ilustre dissesse, por exemplo, qual? Eu estou a me referir a um programa conciso, a um programa com objetivos, a um programa estratificado, com ações concretas, com as partes que vão fazer valer um programa. Vou dar um exemplo. Doutor Vasco da Gama, permitam-me só. É verdade que a nível mundial, os Estados mais influentes do mundo vão sofrendo com aquilo que são os ataques terroristas. Ora, a França, fundamentalmente, a Bélgica, que nos últimos tempos sofreram aqueles ataques que a gente sabe. Esses Estados gizaram políticas de combate à criminalidade, mas ainda assim vão sofrendo cada vez mais aquilo que são ataques terroristas. Mas isso não nos permite dizer que os Estados, tal como a França e a Bélgica, não têm políticas de combate à criminalidade terrorista. Não, esses Estados têm. Certo, esses Estados têm, mas ainda assim são atacados. Sim, essa é outra questão. Mesmo era impensável. A questão é eficaz ou não o plano que existe. Doutor, perdão. Certo. É ou não eficaz o plano de combate à criminalidade ou do terrorismo que o Estado francês concebeu? Essa é uma questão de substância. Se eu não eficaz... Sim, o que eu estou a olhar é uma questão de forma. Certo. É uma questão de existência. Mesmo que não seja aplicado. O que nós gostaríamos é a existência disto. E deixa-me só olhar para cimentar a minha ideia que não há um programa. Sim. Eu, por acaso, tive o cuidado de olhar para o manifesto eleitoral 2012 do partido que suporta o governo, para perceber exatamente se já naquela altura, antes dos 5 anos de governo, se pensou o que deviam fazer nestes 5 anos relativamente a esta questão. E aquilo que vi aqui, percebi que há um total desinteresse, não só por parte do governo que suporta, mas também há outros que concorreram. Não é à toa que também fui a este, que é um dos principais concorrentes deste. Também vi que há um vazio relativamente a esta matéria. Certo. Por quê? Não, cite mesmo. Não, vou lá. Tenha calma. Vamos começar então. Sim, vou lá. No plano do MPLA, diz assim, e veja, aperfeiçoar a Polícia Nacional do ponto de vista da segurança. Sim. Aperfeiçoar a Polícia Nacional do ponto de vista organizacional e técnico, de modo a cumprir as suas obrigações de domínio da segurança e tranquilidade. Posso saltar para o plano da UNITA para dizer o seguinte, na questão também de segurança, que é polícia, diz assim, reforçar a quantidade e qualidade dos quadros policiais, introduzindo-se incentivos para a valoração da profissão, critérios de avaliação de mérito, melhorando as condições. Ou seja, sabe por que é que caí na questão da polícia, quer no plano da UNITA, quer no plano do MPLA? Porque questões de segurança não têm. O esforço que fizemos foi perceber que para estes atores políticos a questão da segurança se resume à polícia. Deixa-me subsumir a essa ideia de segurança a ideia de polícia. Para veres que estão preocupados com o melhoramento de condições de polícia, com o melhoramento de condições técnicas de polícia, mas em nenhum momento falam, por exemplo, neste aspecto da questão do ensino das crianças, da questão da formação dos jovens, da questão do combate à fome, da questão da criação... Doutor, permita-me só. É só o manifesto eleitoral do Partido no Poder de 2008, certo? Ok. Doutor, cingiu-se fundamentalmente na questão atinente à segurança interna do Estado angolano, certo? Ok. Então, Sr. Doutor, está numa parte especial, que é atinente à segurança do Estado angolano. Como é que vai encontrar nessa parte especial assuntos inerentes à valorização da infância, etc. É claro que não vai encontrar ali. Doutor, se esfolhear melhor o programa... Já li esse programa e em nenhum momento fala de criminalidade, do combate à criminalidade. Não, doutor. Eu também tenho um programa. Eu li todo, também não há. Tenho um programa do governo. Por isso é que disse subsumir. Como não falam... Esse é 2008. Sim, como não se fala... Se eu tivesse consigo de 2012 a 2008... Não, 2008 está mesmo a dizer que o MPLA está desinteressado com a questão da criminalidade há muito tempo. Não, se o doutor vir de 2012 a 2017, já poderá encontrar uma evolução no sentido de combate à criminalidade. Pena que não tenho cá comigo o programa. Amigos,
como é que vês a questão da pobreza? Sim, pobreza. Também é uma das causas da criminalidade, ou não é? É óbvio que é, é óbvio que é, né? Mas de qualquer forma, isso, caros jornalistas, é o seguinte, eu tenho uma posição muito diferente, se calhar do Dr. Vasco da Gama, embora ainda não tenha exprimido, mas acredito que vai discordar comigo. Ora, a pobreza é um facto em Angola, é um facto nos países desenvolvidos. E quando focamos o aspecto, é um aspecto sociocultural que nós vivemos, né? A guerra, pronto. Vivemos a guerra e influenciou bastante para que o nosso país fosse pobre também, em parte. Ora, a pobreza, se é ou não causa da criminalidade, ela constitui e pode constituir. Por quê? Quem tem menos ou nada tem, infelizmente, algumas pessoas fracas do ponto de vista de pensamento, ocorrem a práticas criminosas para poderem ter alguma coisa e autossustentar-se, mas que depois, volta e meia, são apanhados e responsabilizados criminalmente. Bem, a pobreza de facto é uma causa da criminalidade. Mas agora, dizer que o Estado angolano é que criou a pobreza, como algumas pessoas tentam dizer, é que não concordo de forma integral. Eu tenho uma mágoa muito grande em falar da pobreza em Angola. E se me permitirem, vou-vos contar uma história. Estou a escrever sobre isto. Não passam 15 dias que eu vim de Cunene. Fui dar uma volta a Cunene. E de regresso, quem conhece Santa Clara, de Santa Clara para Ungiva são 30 km. E ao meio há uma povoação que se chama Aimbaca. E quando vinha, encontramos um amontoado, passo o termo, um grupo de pessoas que me chamaram a atenção. E nós paramos e fomos para saber o que é que se passava. E descobrimos que aquelas pessoas estavam aí à procura de água. E queríamos ver a qualidade da água. E vimos que é uma água, como vocês podem não imaginar, mas uma água que é pior do que aquela que nós colocamos na nossa pia, vai para a fossa e depois sai num outro tubo para ir cair num outro sítio. Imaginam a cor com que aquela água sai, uma água vermelha. E a água que os populares de Aimbaca consomem, hoje estão a consumir, isto a semana passada, estão a consumir a água. Veja, eu vi crianças que desfaleceram no momento em que estivemos a fazer isto. Confesso-vos que chorei. Vi bois, não sei se também desfaleceram ou morreram naquela altura, porque os bois e as pessoas estavam na mesma fila à procura daquela água. Mas vejam, aquela água está a sair de um pequeno orifício, que é do tubo da água que sai do rio Cunene, passa pela Santa Clara e vai até a Namíbia. A parte fronteiriça da Namíbia consome água que vem do rio Cunene, passando pelo Ungiva, passando pela Aimbaca, que é a povoação, passando pela Santa Clara. Há por acidente um furo que aquele tubo provocou e sai uma gotinha de água que tenha de esperar 1 hora para encher um pequeno buraco que eles cavaram. E veja, estavam lá desde as 4 horas da manhã e até as 11 que nós passamos, nenhuma daquelas pessoas tinha enchido, por exemplo, um balde. Vejam. Qual é a ligação que faz com? A ligação que eu estou a fazer aqui temos de ter muita coragem em dizer que esta pobreza identificada aqui não tem de ter como culpado, atenção, pobreza do abastecimento da água, um líquido fundamental. Temos de ter muita coragem em não concordar que esta pobreza identificada aqui da água não tem o governo como um culpado. É parte do crime. Por exemplo, o senhor disse, ao terminar, que não concorda com aqueles que defendem que o governo também provoca a pobreza. Esta pobreza é mesmo do governo. Porque o governo... E mais, quando deu água na Namíbia, o governo sabia que aquelas aldeias com a seca precisavam de água. O que é que custava em fazer um nó, mesmo até que não levassem para a zona deles, para não gastarem o vosso dinheiro de comprar, por exemplo, os helicópteros, as mansões em Portugal? O que é que faltava em fazer um nó, cair água ali, e eles viriam ficar na fila, mas a tirarem uma água mais ou menos
suja, mas consumível. Deixar as pessoas a morrerem ali, essa pobreza não tem como culpar do governo. Então nasceram pobres essas pessoas. Não havia seca. A seca é um elemento superveniente do CUNEN. É de opinião então que a pobreza também... Esta parte surgiu em função da parte final do Ilustre. Agora deixe-me responder a sua pergunta. Quando pergunta a ligação que há entre a pobreza e a criminalidade. Antes disso nós temos de olhar para o tipo de ministro que vai roubar galinha. Para levar aonde? Se o antigo governador do Ambo, agora CUNEN, abate 2 cabeças de gado por semana, filho dele vai roubar galinha para quê? Para comer, para vender? Não. Quem rouba galinha, por exemplo, quem viola alguém no beco, não é o filho do não sei se é Ngongo que está em Portugal, nas Américas, e vem para aqui, vai no beco do Cazenga para violar alguém. Quem rouba a galinha, quem puxa o telefone aqui do Ilustre, quem puxa o computador do Coque, quem vai na minha casa com uma cá para tirar um Toshiba que eu uso acho que há 3 anos, não pode ser um abastado. É um pobre. E o maior número de crimes que nós temos em Angola é desta natureza. O que quer dizer que a causa da criminalidade pequena, atenção, que nós temos hoje em Luanda, resulta da carestia de vida. Para lhe ilustrar a questão da criminalidade, porque é que vai aumentando, deixa-me só olhar aqui para um relatório. E veja, eu trouxe um relatório de 2013, porque é o momento em que o petróleo aqui era uma pujança. E vou só trazer os números aqui de crianças fora do sistema de ensino. Atenção que alguém que cabeça mal ocupada faz mal as coisas. E se o seu filho ou o seu primo está no bairro a jogar na anti-ritmo, a beber cuca que a JMP lá, por exemplo, ofereceu, porque é 28 de agosto na quadra. É que realiza maratonas, não é? Vamos aos indicadores. Vamos. Ela está aqui em nome de uma instituição, não? Não, eu não sou. Felizmente. Ele disse que sou jornalista. Sim. E veja só. Parece-me o contrário. Crianças fora do sistema de ensino na província de Luanda. Não vou avançar aqui os municípios, mas vou só olhar para o número total. 41.302. No ano em que nós tínhamos muito dinheiro, até para comprar um voo de 62 milhões de dólares para alguém. Atenção, nós tínhamos essas crianças. Dessas 41.302 crianças fora do sistema de ensino, 60% são potencialmente criminosos. São desocupados. Se já não estuda, vai ficar no 1º de maio, naquele carrinho onde tem que pagar 500 para dançar, para passar o tempo. Vai no Belas assistir um filme. Vai no Zingamanda assistir um teatro. Não consegue. O que é que vai fazer? Vai beber, porque até é de borla. Depois de beber fica drogado. O que é que vai fazer? Vai violar, vai roubar. Isso não é causa. É causa de pobreza. Domingos, o que acha? Que a criminalidade não existe, existe somente para a camada mais baixa ou também para o alto nível? Não. Na verdade, é um fenómeno, como disse inicialmente, existe quer para camadas com poucos recursos financeiros, como para a camada mais alta. Né? Aqui, por isso é que existe o filme de colarinho branco, portanto, não faz sentido algum. O Dr. Vasco Gama está a desviar daquilo que é o sentido do nosso debate. Nós estamos aqui para tratar fundamentalmente causas e consequências da criminalidade. Pobreza é causa. Até concordou comigo, não é? Doutor. Agora, como é que é desvirtuar? Ou mudou de ideia? Imputar a responsabilidade. Eu não sei se o Dr. Vasco Gama está aqui em nome de uma instituição que provavelmente influenciou a castar, porque quando fala, imputa a responsabilidade. Não, é uma questão de exemplo. Permitam-me. Quando imputa a responsabilidade do alcoolismo à juventude angolana, a JMPLA, que é uma agremiação afeta ao partido no poder, não vejo conexão nenhuma. Não há aqui nenhum elemento de porque é a única organização juvenil partidária que organizou maratona e deu álcool. Pelo menos a FUCA custou 30, disso sei. Agora, se o Ilustre conhece uma outra organização juvenil que fez isso, até pode me ajudar. E eu vou concordar consigo. Se disser, por exemplo, que os escuteiros da Católica também organizaram uma maratona e deram álcool barato, eu vou concordar consigo. Não te vou mostrar aqui nenhuma outra instituição, porque não existe. A nossa presença aqui não é para mostrar instituições que promovem festas, maratonas, embeberam isso aqui, pelo contrário. Uma das soluções é esta. Uma das soluções é esta que vais apontar. Se disseres, olha, aqui a organização tal peca, porque contribuiu para desfazer o sentido ideal da memória dos nossos jovens, vais contribuir. Mesmo que não estejamos aqui para defender interesses de ninguém. Mas se concordares comigo que efetivamente, até porque, pronto,
não sei se é da Jota, e por acidente eu citei aqui Jota, mas eu sei que mesmo a nível da estrutura, quer da Jota, quer do próprio partido que suporta a Jota, houve uma consciência de que as maratonas estavam a contribuir para se fazerem coisas que não eram anormais. Tem esse dado escrito? Não percebi. Tem esse dado escrito? Não precisa escrito, porque nós para percebermos que deram bebida, também não lemos. Só que depois percebemos que diminuíram as maratonas. O 17 de setembro passou, não houveram muitas maratonas. O 28 de agosto, por exemplo, passou. Houveram maratonas, por acaso, junto ao nosso Super havia uma. Mas não é com a intensidade antiga. Sabe porquê, meu mano? Porque as pessoas criticaram. E os da Jota também têm cabeças como nós. Pensaram, refletiram e deram-nos razão. É só este exercício que podes fazer agora, que é concordar comigo que efetivamente isso fez mal. E eles até vão bater palmas. E estarias a contribuir, atenção, com uma sociedade melhor. E eu acho que é isso que todos nós queremos. Domingos, já para fazermos uma ligação, quais são as consequências então? Mas não me perguntou, perdão. Já vou chegar. Não, mas não me perguntou sobre a criminalidade de alta qualidade. Fez essa pergunta a ele. Já deu um... Ou só ele pode falar dos crimes grandes e eu só vou falar dos pequenos. Vou chegar aí. Estava eu a responder a questão que me colocou. Relativamente à criminalidade de baixo nível, de alto nível, que aqui fundamentalmente o colarinho branco, e o Dr. Vasco da Gama mais uma vez retirou uma palavra, como que agora ele é o moderador e entrevistado. Eu percebo isso porque ele é jornalista. Não faça isso. Sim, mas peço desculpas por ter cortado. Não tem de quê. Eu sei que o senhor é muito bem educado, estudou onde eu estudei, então sei muito bem. Vamos avançar aí, então. Sim, relativamente a esse aspecto, isto não é só em Angola, em qualquer parte do mundo há estes tipos, há essa estratificação, ou seja, há pessoas que praticam aqueles tipos de crimes de mais baixo, de nível mais baixo. E há uns que estão lá mais, os tipos de, os chamados colarinho branco. Ora, o que se passa na mente das pessoas e que infelizmente e odiernamente já não se pensa assim como tal, era de se pensar que os que praticam um crime de colarinho branco, a mais alta, não eram responsabilizados criminalmente. Mas por hoje vemos em miúdos pessoas da mais alta a nível da nossa sociedade a serem levados para a justiça e serem responsabilizados pelos atos praticados, uns até no exercício das suas funções e outros não. Portanto, e do ponto de vista daquilo que eu combate à criminalidade, mais uma vez, eu acho e tenho uma pleníssima certeza que o nosso Estado está no caminho certo. Está no caminho certo naquilo que eu combate à criminalidade. É claro que faltam alguns aspectos que precisam ser acertados. É preciso reforçar mais o nosso sistema de segurança. Não digo que não está bem, mas é preciso ser reforçado, é preciso um maior investimento. Então, quando já temos uma central de criminalística como esta, que fica a nível do bairro popular, onde se podem fazer as perícias no sentido de se aferir se eventualmente houve ou não um crime. Portanto, há aqui vontade clara do Estado angolano na aposta ao combate à criminalidade. Bem, sim. Vasco, sobre crime branco, né? Acho que a ideia é que também não quero me ver a me pronunciar sobre este crime. Mas deixa-me ver. Ilustre, quando começamos, tivemos o cuidado de dizer que, ao falarmos do Estado, estamos a olhar para a questão da representação, governo. Sim. Bem, e quando ouço o Ilustre, por exemplo, a falar que o Estado tudo tem feito para estar bem em termos de combate ao crime de colarinho branco, parece-me... Não só colarinho branco. Ok, não só colarinho branco. Tá bem. De um modo geral, o combate é crime branco. No colarinho branco, parece-me que... não sei se concordará comigo, mas o Ilustre tem de ser um pouco humilde, até com a tua própria consciência, ao se pronunciar nesses termos, porque eu penso que não basta sairmos de um Talatona, de uma cidade alta, com um bom fato, um sapato brilhante, e viemos aqui olhar o país como se tudo fosse bom, como se estivesse bem, como quando ele não existisse. Não é melhor. Até porque o seu discurso está a contrariar aquilo que... está a olhar para o governo, a representar o Estado. Aquilo que foi dito já quando no Congresso, onde o chefe de Estado, que é o número 1 do governo, a representar o Estado, reconheceram existirem ministros gatunos. Isso pressupõe não ter vontade de combater... Só que não disse.
E se não disse, o senhor não pode vir aqui dizer que é à vontade. Só que não disse quantos ministros... O Sim. presidente do partido ano passado Sim. disse que Só- há ministros gatunos. Disse isso. Há dirigentes gatunos. Disse No isso. nosso governo há dirigentes gatunos. Disse. Está registrado. Isso é Só do que- senhor Vasco da Gama. Não, está no discurso. Certo. O ilustre pode ler hoje ou ouvir. Vai ouvir o Presidente da República dizer: nós não podemos concordar com dirigentes gatunos que se aproveitam do erário público para enriquecimento pessoal lá no exterior. Disse isso. Só que não disse, e aí eu Não concordo. disse o contrário de alguns Não. investidores Só- estrangeiros que se aproveitam. Não, isso não me interessa. Só me interessa aos nossos gatunos. Ok. Os nossos governantes gatunos. O que eu estou a dizer é, só que o chefe do Estado não disse quantos ministros gatunos já prendeu. Está a ver? Se ele não disse, é porque não pune. E como é que o senhor está a dizer que tem vontade para punir, se nunca os puniu? Por exemplo, há aqui um paradoxo. Vasco da Gama disse- Primeiro, em Certo. segundo lugar, o ilustre sabe que o Tribunal de Contas existe há muito tempo. Sabe qual é o Tribunal de Contas? O único trabalho no Tribunal de Contas que já fez foi ter apresentado uma lista de gestores públicos que desviaram dinheiro. Um deles é o meu amigo Zeca Moreno. Sabe o que aconteceu com o Zeca Moreno? Com o Luís Matos, acho que é o PCA da firma. Nada. Foram promovidos. Quando deveriam, primeiro, repor o dinheiro do Estado e depois responder a um processo crime por peculato. Não foi isso. Há vontade do Estado em resolver o crime de colonia branco. Sabe o que aconteceu com as pessoas que retiraram o dinheiro do BNA? Nada. Muitos deles foram absolvidos. Com uma manobra de amnistia, mas muitos deles foram absolvidos. Como é que nós... Não, eu estou a olhar para o país, não estou a olhar para o interesse de nenhum partido. também, É isso que estou a eu dizer. também. Sim, sim. E eu acho que eu devo falar para ajudar o meu país a desenvolver. É que eu sou mesmo angolano. Certo. A ideia que há é que o patriota é Está aquele por que em só... causa a minha angolanidade. Não percebi. Está por em causa a minha angolanidade. Não, nem por isso. Também sou mongol. Ok. A ideia que ficou para terminar... Agora, o facto de eu não concordar consigo ou contigo não pressupõe que eu não seja mongol. Porque eu não seja mongol, porque eu não seja Não, angolano. até não porque não concordou comigo. Não concordaste. Só que disseste Eu quero que ser há angolano, eu quero ser angolano de primeira. Não há Pelo angolano facto nem de de dizer primeira, coisas nem de que não segunda, nem de existem. terceira. Pelo facto de dizer que o chefe de Estado disse que há ministros gatunos e... Enfim, Não concordas quando comigo? não disse isso. Não disse isso no O que Congresso. é que Não disse? disse isso. Não disse isso. O ilustre acompanhou. Acompanha atentamente o Congresso. Não disse isso. Vamos... Sim, sim. Eu amanhã sou capaz de imprimir isto para entregar. Certo. Mas ficarem envergonhados em ler isto. Pelo contrário. Já, Pelo contrário. amigos, Sim. vamos então para uma outra questão. Sim, sim. Quais são as consequências da criminalidade? Olha... Mas só começas nele. Vou começar com esse. Não é que desde que ele começou, a mim, né, Não, inicialmente, não, não, e agora, olha, Vasco, estamos a terminar já são... Educadamente dou uma Vasco, chance, tu vais Vasco. Sim, porque... Vasco. Porque eu dizer assim, há uma manobra de jornalistas que quando querem prejudicar Inverte. levam sempre aqueles a rebaterem. Vamos. Diga então quais são as consequências da criminalidade. Pronto. Consequências da criminalidade. Exatamente. Eu hoje... E consuma também já o meu tempo. Faz favor. Não, nada. Se Vamos ao teu for tempo. do interesse dele, Não, agradecia. não. Sim, Vamos isso é ao uma teu questão de tempo. honestidade. Não, vamos ao teu tempo. Primeiro, como alvo como uma vítima do crime, há 48 horas eu estou traumatizado. E deixa-me partir da situação pessoal, porque sei que milhares de angolanos se vão refletir nisto. Eu estou há 3 dias que não durmo. 3 dias que não estou a conseguir dormir. Minha esposa não dorme, só as crianças que dormem. Porque eu estou a ver as pessoas na minha porta com AK. Isto deixa... é uma consequência psicológica muito grande. Que me vou levar isso. Hoje só me vem na ideia também ter uma AK em casa, arrebentar qualquer um que tiver que chegar na minha porta. Isto é um problema muito grave. E são muitos angolanos nessa situação. Infelizmente vocês não têm tempo para me ouvir, confesso. A outra consequência da criminalidade, vou só trazer este dado porque interessa muito, é que nós estamos a ter, e vou usar um termo que o meu povo percebe, nós estamos a ter muitos paninas em Angola por causa do crime. Sabe porquê? Vou só dizer o seguinte. Consta que as pessoas que vão na comarca de Viana, jovens fundamentalmente, quando chegam na cela, o chefe da cela manda tomar banho. Primeira coisa que faz. Depois de tomar banho, deita. E depois há uma fila de 20, 30 detidos que estão lá acumulados há muito tempo e tem que passar os 20, os 30.
Isso significa Atenção. Essa prática recorrente está a fazer com que as pessoas que entram como homens... Sim. As pessoas que entram como homens saem da cadeia com tendências da homossexualidade. Isto é muito perigoso. É uma das consequências, não só do crime, mas também da forma como nós tratamos o criminoso. Quer dizer, o homossexualismo é uma das consequências do crime. O aumento, hoje, fundamentalmente, é uma das consequências. A outra consequência da criminalidade é, como é óbvio, a produtividade, o aumento de crescer do próprio produto interno bruto do país. Como podem perceber, nós temos hoje muitos jovens amputados como resultado do crime. Ou perderam a mão, ou perderam as pernas, ou perderam a coluna e não conseguem fazer mais nada porque efetivamente foram alvos de um disparo, alvo de um espancamento. Já para terminar, a outra consequência do crime tem a ver com a questão da imagem política de quem sustenta o governo. Parece brincadeira, aqui alerta. É importante que quem detém o governo hoje pensa na questão da criminalidade. Qualquer cidadão que for assaltado, como eu fui assaltado, a primeira coisa que vai pensar é de que, do ponto de vista da defesa e segurança, não estou bem representado. E atenção, o ilustre perceberá melhor do que eu, que a defesa é uma necessidade de satisfação passiva. O cidadão não precisa fazer nada para se sentir seguro. Quem faz para que o cidadão se sinta seguro é o próprio Estado. Quando esse Estado não consegue garantir a segurança à comunidade das pessoas, a imagem que fica é de que quem nos governa não está a conseguir nos oferecer isto. Esta é uma consequência política. Ok, já, Domingos, vai dar sequência ou consumas? Não, eu discordo em parte disso do Dr. Vasco da Gama. Fundamentalmente no que tange o aumento do homossexualismo, ou seja, de que a criminalidade hoje em Luanda constitui como causa do aumento do homossexualismo em função das pessoas que são detidas ou condenadas aqui do sexo masculino, que depois passam, enfim. Não quero repetir porque arrepiou-me quando ele estava a dizer. Não é verdade isso. Não é verdade porque, é claro, se ele tem conhecimento, se calhar é um outro caso isolado. Mas de um outro é regra. Na cela feminina é regra. Mas eu vou falar daquilo. Certo. Hoje a morte, e ele citou um ponto também fundamental, que é a improdutividade, certo? As pessoas hoje são assaltadas e, consequentemente, podem ficar, do ponto de vista daquilo que é a sua compleição física, ficam diminuídos fisicamente, se eventualmente, em função de um roubo, serem agredidas, em ofensas corporais, terem mazelas no seu corpo, que não lhes permite dar sequência no normal na sua vida diária. Então, fundamentalmente, essas consequências. Ok, Vasco da Gama. Vou começar, já que está no seu direito. Conclusões, então, para este nosso tema. Qual é chega que dá ao tema que estamos aqui a tratar? É preciso que iniciativas como essas se repitam mais vezes e massificadas, porque é com essas discussões que nós vamos tendo alguma coisa. Eu percebo que, apesar do ilustre não concordar comigo, mas vai sair daqui com este dado e amanhã ou depois da manhã vai querer investigar, vai ligar para alguém que já passou nisto para saber se aquilo que o Vasco disse é verdade ou não. Será um indicador de que as pessoas estão preocupadas. E se ele se vai preocupar com isto, o que quer dizer que todos aqueles que tiverem um dado novo se vão preocupar. E é assim que os problemas se resolvem. Primeiro. Em segundo lugar, é que nós temos de olhar a criminalidade como um elemento hoje presente no nosso dia a dia. E então não temos que pensar que a resolução do problema da criminalidade, como Angola defende no combate à sinistralidade rodoviária, se resume exclusivamente no apetrechamento da Polícia Nacional. Dizia o Paulo Nganga que a polícia está num cafrico. Mas não basta a existência da polícia. Porque por mais se pegarmos a polícia dos Estados Unidos da América para colocarmos aqui para combater o crime, não vai combater. Sabem porquê? Porque a polícia dos Estados Unidos da América está formada para combater aquele tipo de crime dos Estados Unidos da América. E não estará para combater o crime daqui do Kazenga.
É preciso olharmos para as nossas realidades, concebermos programas de combate que envolvam o próprio Estado, na pessoa do governo, as instituições como igrejas, as escolas. Eu vejo Dom Afonso Nunes a dizer que o presidente é enviado de Deus, mas nunca lhe vi, por exemplo, a dizer que nós precisamos combater o crime porque o crime está aqui na igreja, os filhos são nossos. Eu acho que é preciso dividir as tarefas. E o programa que eu dizia no início tem de olhar para esses aspectos. Objetivos, combater o crime. Período X, integrantes, escolas, igrejas, polícia. Tem de haver conjugação de esforços para se combater o crime. Se continuarmos a pensar que é só dar uma boa arma, um bom carro à polícia para combater o crime, vamos perder dinheiro, vamos perder tempo e o crime continua a aumentar. E é o próprio polícia que você vai dar carro novo, arma nova que vai ser morto pelo delinquente. Muito obrigado, Domingos. Conclusões. Não, sim, olha, primeiro agradecer mais uma vez o convite e, por outro lado, incentivar esse tipo de iniciativas. Porque só nos torna cada vez mais forte naquilo que são as resoluções dos problemas que afligem as nossas comunidades, Estado, etc. Agora, dizer que o combate a este fenómeno que hoje aflige e sempre afligiu qualquer Estado, Angola não foge a regra, não se combate só pelo Estado. O Estado, sim, mas também outros agentes de socialização. Aqui em concreto, a família. A família, as igrejas, porque tudo começa a partir da família. E se a partir da família nós não tivermos aquilo que são os nossos espelhos, se não nos conseguirmos rever no nosso pai, na nossa mãe, portanto, não vamos de forma alguma conseguir combater a criminalidade. Porque quando em casa o pai já é delinquente, quando em casa o pai não consegue educar cabalmente o seu filho, não é somente no Estado que se vai educar esse rapaz. Portanto, tudo começa a nível da família. Os agentes de socialização, fundamentalmente a família, que desempenham cabalmente as suas funções. E de forma subsidiária, o Estado vai também fazer o seu papel. Portanto, família hoje até tem consagração constitucional, no centro do artigo 35, é a base nuclear para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Muito obrigado. Assim, então, foi mais um debate realizado pelo CIP Angola no programa Turbilhão da Sociedade. Hoje contou conosco o Vasco Padrão. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado pelo convite e bom trabalho. E também o Domingos, muito obrigado por ter vindo. Agradeço imenso por estar aqui e continuem, força, viva! Ok, eu sou o Capita Inga, até já.